Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o cientista político Rudá Rissi. Rudá, no último bloco a gente estava falando sobre a efervescência política da década de 80, tantos acontecimentos que foram importantes, né, para a nossa vida brasileira. Inclusive você escreveu uma trilogia, né, contando os últimos acontecimentos dessa realidade política brasileira. Eu queria que você falasse um pouco sobre cada um desses 3 livros e qual foi a sua motivação, né, para escrevê-los. A motivação foi o seguinte, esse painel que está atrás de você. Essa foi a motivação. Isso múltipla é um mundo. realidade. Isso é um mundo. A gente olha um bonde ali, sapatos, não sei o que. Eu escrevi outros livros antes desses 3 que eram uma linguagem acadêmica linear. Quer dizer, eu tenho uma tese a desenvolver, eu vou desencadeando algumas justificativas e fundamentos para criar uma teoria para explicar. E eu sentia que eu estava conversando só com os meus pares, entende? E eu queria conversar com as pessoas, e aí eu resolvi começar a escrever sobre situações que estavam tocando na gente, mas que ao mesmo tempo eu conseguisse falar, aí a trilogia, de 3 dimensões da vida social política. Sim. O Estado, a sociedade em si, que olha para o Estado, tentando ver o que ele é, e finalmente a disputa política para tomar o Estado. Sim. Então a trilogia é o que foram os 8 anos de governo do Lula. Eu falei do Lula porque era o período que eu resolvi dar esse estalo. Sim. As manifestações de 2013 dos jovens, a rua, que chama inclusive o livro Nas Ruas, da editora Letramento, que me deu muito prazer de escrever, e teve um estouro de venda que a gente não tinha a menor ideia. E terceiro, estava quente, né? O tema era muito quente para a época, né? Exatamente. E o terceiro é a disputa de 2014, que o livro, inclusive, o subtítulo dele é a eleição que não queria acabar. Né? Fala de novo, por favor, que eu falei em cima da sua fala. Como é que chama o livro? Memórias 2014, 2 pontos, a eleição que não queria acabar. E a eleição só vai acabar de 2014 e 2018. Nossa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós continuamos disputando PT e PSDB sem parar. Tem essa dicotomia, né, nesses 2 países, esses 2 partidos políticos. E 2 países, você tem razão. Meu querido, agora eu queria entrar um pouco mais na sua intimidade como pessoa, entender um pouco mais quem é esse Rudá Rissi, que fez uma obra tão impressionante em tão pouco tempo. Então, eu queria voltar à sua infância, né? Você mesmo, nós já dissemos aqui que você nasceu em Tupã, no interior de São Paulo, né? De uma família italiana, ou seja, de sangue quente. Muito. Eu queria saber quais são as lembranças mais gostosas, digamos assim, que você tem dessa época. São várias, né? A família italiana sempre é muito quente, ainda mais esquerda, no meio de uma ditadura e católica, quer dizer, uma coisa bem sofisticada. Muitos ingredientes. Mas eu vou lembrar 2 coisas, né? para talvez falar um pouco do que a minha educação deixou para mim, né? Sim. Uma é do meu pai. O meu pai, perto do Natal, ele sempre colocava os 3 filhos no carro, passava, que ele já tinha encomendado, numa lanchonete, colocava muitos sanduíches e refrigerantes em caixas, que já vinha em caixa, parava na periferia da cidade e falava para a gente, vocês vão bater palma e perguntar para o pessoal se eles aceitariam uma cesta de Natal. Se eles falarem não, vocês vão embora. Se falar sim, volta no carro, pega a caixa e entrega para eles. E a única coisa que eu vou proibir é o seguinte, se eles falarem quem está dando para a gente, vocês estão proibidos de dizer. Porque quem faz o bem para o outro não quer nada em troca. É verdade. Isso é a maior lição que eu tive na minha vida do que o cristão, que para mim é o maior valor de um cristão, que é a gratuidade. Ele tem que ter. Eu faço sem esperar nada em troca, sem julgar. E, inclusive, hoje em dia, infelizmente, quem está vendo é o inverso disso, né? É o marketing em cima de ações que às vezes nem são ações genuínas. Inclusive usando Cristo como base para fazer isso. Bom, e outro exemplo muito rápido da minha mãe, que é um outro lado. A minha mãe um dia vê que eu estou fazendo um trabalho infantil. Eu estou lá, sei lá, quando eu tinha 6, 7 anos, estou fazendo aquela coisa da casinha com graminha, solzinho. Né? E aí ela fala, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo um desenho de uma casa que a professora pediu para fazer. Ela falou assim, o que é isso? Eu falei, grama, mãe. Ela falou, esse verde? Aí eu falei, mas a grama não é verde. Aí eu falei, como não é? Ela sentou do meu lado, você vê o espírito artístico, né? Pegou um lápis branco e fazia assim no meio do verde, azul, vermelho,
e ficou a grama mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Hein? Porque ela trabalhava com os raios do sol. E aí eu comecei a entender o que é arte. Esses eram os meus pais, essa era a minha vida. Muito maluca, mas muito intensa. Que maravilha, rapaz. Inclusive, assim, a sua família tem aspectos muito interessantes, né? Inclusive, tem mais um que eu achei muito inusitado até, é o fato de vocês serem de uma família de classe média alta, mas mesmo tendo condições econômicas, né, para colocá-las em qualquer instituição educacional que quisessem, os seus pais sempre não colocaram vocês em escolas particulares, mas sempre preferiram que vocês fizessem o estudo todo nas escolas públicas. Eu queria saber qual que é o objetivo dessa decisão e o que isso contribuiu para a sua formação de visão do mundo, né? Uma família cristã de esquerda dá nisso, né? Eu não consegui entender muito bem, para te falar a verdade, só depois na adolescência que eu entendi melhor. Mas a história é o seguinte, meu pai dizia que ele queria que a gente estudasse com brasileiros. Né? E o Brasil era aquela coisa plural. Né? E, na verdade, ele não dizia, só depois ele foi falar, que era despertar na gente, eu não gosto muito dessa palavra, mas a compaixão, quer dizer, o respeito pelo outro, o cuidado, a atenção, por que ele não tem o que eu tenho? Né? Eu tinha uma vida muito confortável. E não é que acontece isso mesmo? Por exemplo, minha casa ficava lotada de gente. E todas as pessoas de todas as coisas, de toda a renda, dos bairros. E eu lembro que vários amigos meus nem entendiam muito bem, porque era estranho ter alguém que era uma cidade interior, mas que era da elite da cidade, e tratando, por exemplo, quando tinha campeonato de futebol, Copa do Mundo, a minha mãe ia para a cozinha com as pessoas que trabalhavam em casa e trazia bolinho, ela fazia isso, porque era a minha família. E eles achavam estranho, né? Eu lembro de uma vez, para ser mais sucinto, que a gente estava jogando futebol lá no fundo lá de casa, e um amigo meu japonês, meio doidão, sai correndo e enfia a cabeça na quina da churrasqueira. Nossa! E começou a sangrar, porque aqui tem uma irrigação muito grande. O meu pai sai do consultório dele, para em casa, coloca o menino no carro e leva para o hospital. Né? E assim, como é do estilo dele, pagou tudo. Nem os pais entendiam por que ele tinha feito aquilo. Então, isso fez com que nós não víssemos o cara que é pobre ou rico. Esse foi um treinamento do olhar. A gente, quando fala com as pessoas, a gente vê um ser humano. Isso aí eu devo ao meu pai e minha mãe. Que maravilha. Aproveitando esses valores que você trouxe da sua família, eu queria, como a gente está finalizando o programa, fazer uma última pergunta que está muito ligada a essa questão, né? Assim, se a gente for analisar a realidade brasileira de hoje, a gente vai ver que nós estamos num país dividido e que o país está assolado por ondas de ódio, de ressentimentos, de intolerâncias, né? Que são contrárias a isso que você está dizendo aí, né? De ver o outro, de abrir um diálogo para com o outro, enfim. Na sua visão, diante dessa realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, qual seria a saída para essa crise que a gente está vivendo e que a gente tentasse resgatar um pouco as relações mais humanas e mais solidárias e mais amorosas no país? A espiritualidade, mesmo. Ou seja, essa ideia da transmaterialização, esse palavrão. Ou seja, eu não ficar preso só ao que é material, o que é pragmático eu hoje. Eu preciso entender que eu vivo em relação aos outros. E eu tenho que ter um papel nesse mundo. Não é possível que o meu papel seja viajar para a Europa e ter o último celular. Não é possível que a vida humana seja tão pequena. A verdade é que nós somos a 8ª economia do mundo e somos um dos países com maior desigualdade do mundo. É verdade. Segundo a ONU, nós estamos abaixo da média do índice de desigualdade na América Latina e somos o mais rico. Ora, ser brasileiro... É um contrassenso, né, isso? Né? Ser brasileiro significa a gente lutar diariamente contra a desigualdade. Que qualquer filho de qualquer trabalhador no Brasil tenha condições de ter o que eu tenho. Por que eu sou um ser humano tão melhor do que ele a ponto de poder viajar de avião, ir no melhor restaurante que tem em São Paulo ou Belo Horizonte, viver confortavelmente em um lugar seguro? Enquanto nós não nos desprendemos do egoísmo da gente, enquanto nós não voltarmos de novo a dar valor à espiritualidade, enquanto a gente não destruir esse pragmatismo, o que nós vamos ter no Brasil é inveja. E a inveja, ao contrário da cobiça, a cobiça é eu querer o que você tem, a inveja é pior, é algo indecente, é eu não querer que você tenha. É verdade. Então é você se preocupar com a vida do outro,
para eu me sentir maior do que você. Sim. Ou seja, é a espiritualidade que tira a gente dessa vida mesquinha. É isso que falta ao Brasil. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi um momento muito elucidativo, de muitas informações. E eu fiquei encantado com a sua família, viu? Eu também. Eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de nascer num ambiente como esse, que fossem respeitadas e fossem estimuladas a pensar, a refletir e a ter essa generosidade para com o outro. Acho que realmente é isso que a gente está precisando demais. Não é? Muito obrigado, viu? Bom, o programa Retratos de hoje chegou ao fim. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela, você pode acompanhar notícias, participar de sorteios e ver fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!